Histórias que movem. Para quem não tem medo de voar alto. Ampliocast. Chega mais, Ampliocast no ar, seu podcast para falar de futuro, tendências e comportamento da Gen Z. Hoje eu estou aqui com a Larissa Machado, fundadora da Maldi, uma super convidada. E antes de eu falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a gente. Primeiro, obrigada, Thiago, por estar aqui. Estou muito feliz de estar trocando essa ideia com vocês. Contando um pouquinho de mim, eu venho de uma jornada longa na indústria do entretenimento, mas eu gosto de contar que eu comecei lá atrás num canal educativo, né? Então, foi onde eu me apaixonei por educação, desenvolvimento de pessoas, vi muita gente fazendo muita coisa pelo Brasil também, colocando a mão na massa. Mas, enfim, depois passei por grandes empresas multinacionais, a Discovery, a Turner, a Warner Media, que hoje é a Warner Bros. Discovery, mas saí do mundo corporativo há 2 anos, mais ou menos, para empreender em desenvolvimento de pessoas e construção de marcas fortes a partir do que eu chamo de branding integral, que é olhar para dentro, olhar para processos, times, liderança e cultura de forma holística e de forma conectada. Excelente, vai estar super conectada com o nosso papo aqui. Nosso tema hoje é marcas vivas, né, de dentro para fora. Larissa, a gente vive num contexto hoje onde tudo é muito rápido, né? O mundo não é mais linear, muitas mudanças. Essa geração, hoje, ela é muito efêmera em tudo que ela faz. Ela é muito rápida, ela quer o react que seja on time ali, né? E a gente tem rituais que demoram meses, se não bimestres ou trimestres ou até anuais, né? Uma avaliação de performance, enfim, uma avaliação de desempenho. Como lidar com essa dualidade, né? Onde a tua vida real, ela é rápida, em segundos, no TikTok, e a tua sensação de crescimento na carreira é de meses, Enfim, como que a gente lida com isso? Como que a gente faz essa roda girar, essa banda girar daqui para frente? Eu gosto muito do conceito do rápido e do devagar, né? Então, acho que quando a gente olha para coisas que aparentemente são opostas, tem uma questão da polaridade, do conceito de polaridade, trabalhar a polaridade que acaba conseguindo nos conectar com isso, né? Trabalhar muito mais o e do que o ou. Então, não é longo prazo ou curto prazo, é longo e curto também. Como é que a gente ensina essa geração a ter esses 2 músculos desenvolvidos, né? Onde você vai olhar para o que está aqui, que você tem que transformar muito rápido, mas entender que outras coisas andam um pouco mais devagar. E aí, quando eu falo um pouco mais devagar, é que eu realmente acredito que não tem espaço muito para as coisas andarem muito devagar também. E quando a gente fala de grandes estruturas, de grandes empresas, multinacionais, é muito difícil, às vezes, virar esse navio no meio do oceano. E como é que a gente traz também alguma leveza para essas estruturas, então é um pouco isso que eu atuo ali, como é que você constrói uma mochila que não é pesada, tão pesada que vai te dificultar reagir ou agir a partir dessa complexidade, desse mundo inédito que cada vez como você mesmo colocou, é diferente, né? Mas acho que tem um ponto, e aí só me esticando um pouquinho, que é saber onde eles querem estar. Então, não se frustrar a partir de uma expectativa que ele mesmo criou de forma errada, né? Que a pessoa mesmo criou. Porque se você quer rapidez, se você quer agilidade, talvez ir para uma estrutura muito tradicional e muito antiga não vai te satisfazer. Então, acho que a gente já começa a permear aí o que é o branding integral, o que é olhar para processos, pessoas também, até mesmo antes de tomar a decisão de onde ele quer trabalhar, de onde essa pessoa quer estar. Legal. A gente vive a era dos paradoxos complementares, né? Bem isso que você trouxe aqui Totalmente. agora. E lá no grupo, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande deles cumprirem os processos, mesmo sabendo que os processos, eles, de certa forma, geram uma melhoria, uma evolução, né? Não é uma questão de controle, e sim de melhoria contínua. Mas ainda assim é muito difícil de engajar, né, principalmente essa geração, em estar respeitando ou muitas vezes até utilizando a ferramenta, e eles logo vão para o WhatsApp lá e pulam todos esses processos. Na tua vivência, a gente tomou um café há pouco tempo atrás e você me contou que você passou por diversos times onde você teve que
a ajustar essa casa, né? O que você pode trazer para a gente, assim, para quem é Gen Z e para quem vai liderar a Gen Z, de como começar a fazer um trabalho para que minimamente a roda ande, né? Ou a gente tem que ser disruptivo mesmo e pensar forma diferente de E ser boi fazer. louco, É, né? exato. Eu acho que tenho certeza que vocês já fazem isso também, de trazer o propósito daquilo, trazer o porquê antes de qualquer coisa, né? Mas, para mim, o aprendizado, e que foi uma dificuldade no início, mas que gerou muito aprendizado, é criar processos que não sejam rígidos, né? Que também, eu gosto de achar que o processo está lá para tirar um pouco a ansiedade, mas a gente tem que ser flexível e adaptável o suficiente para entender quando ele não é necessário. Então, acho que esse olhar muito próximo seu e da liderança, de entender o que realmente precisa ser seguido, que vai gerar consequências mais graves, talvez ali na frente, e o que pode ser flexibilizado, né? E dar essa autonomia, mas com responsabilidade. Aí passa muito por essa construção do porquê. Por que que aquele processo existe, o que ele Perfeito. vai gerar. Legal. E precisa haver esse sentimento por parte deles também, né? A gente teve um papo antes aqui sobre pertencimento, né? Eu acho que o jovem, quando ele se sente pertencente, é que aquela liderança, ela é de fato autêntica. é, e aí ele vai entender que ele precisa minimamente se ajustar ali e que aquilo é importante, contanto que ele saiba o porquê. Eu acho que o desafio da liderança talvez é entender qual que é o lugar de potência dessa pessoa. Acho que eles estão chegando cada vez menos experientes no sentido de ter experienciado situações a ponto de se conhecer o que de fato eu gosto, o que de fato eu faço bem, né? Para aquilo que de fato eu preciso fazer, mas entendo que faz parte, mas eu não faço bem isso, mas vou cumprir aqui o ritual. Então, eles se apegam bastante nessa questão de, puta, é mais um processo chato, é mais um ritual. E muitas vezes a resposta está mais dentro deles mesmos, mas que hoje o papel da liderança vai se exercer cada vez mais esse olhar humano de distrair deles quem eles realmente são, essa clareza e etc. E o que eu queria trazer para você, assim, como que isso reverbera na marca, né? Como que isso, como que essas práticas, como que a tua cultura, de alguma forma, você consegue fazer com que ela seja eh, maleável no sentido de ser mais água, né, menos rígida, a ponto dela aderir, né, a essa geração e isso reverberar na forma como você se comunica, na forma de quem você é, que é a tua marca, né? Seja da porta para dentro ou da porta para fora. Quais são, enfim, os mecanismos para a gente fazer esse plug and play aí entre cultura e transbordamento na nossa comunicação? E marketing, né? Acho que um ponto que eu vejo, assim, independente de onde essa cadeira tá, né? Aí quando a gente está falando de endomarketing, de marca empregadora, de employer branding, de criar um EVP, né? Um Employee Brand Proposition que faça sentido, independente se essa cadeira está no marketing ou no RH, né? Porque ainda tem cada empresa olha de um jeito, mas independente de onde ela tá, as coisas têm que se comunicar. E eu não vejo isso acontecer com muita frequência, assim, né? O marketing está rodando aqui da porta para fora e a cultura sendo criada, definida, enfim, né? A cultura, ela tem que ser feita de forma intencional, mas ela nasce, ela vive bottom-up, né? Então, é a base que vai gerar essa Sim. cultura. Mas fazer esse trabalho integrado, e aí é liderança, é time, é todo mundo ser um agente, acreditar naquela marca e aquela Eu, cultura vai refletir, eu né? vou até te fazer uma pergunta que eu não sei se a gente está fazendo errado lá e você fique à vontade para falar, cara, vocês estão fazendo tudo errado. Mas o endomarketing nosso está dentro de gestão. Ele não está dentro do marketing. Ele tem trocas com o marketing ali, obviamente, mas ele está dentro de gestão porque entendemos lá atrás que precisava estar mais próximo das pessoas para entender a melhor forma de comunicar, a melhor forma de criar o processo de gamificação que a gente tem interno, enfim, você precisa estar vivendo mais as pessoas. Não que o marketing não faça isso, mas para estar mais conectado com gente e cultura, que é a área de gestão. Eu não acho que tem certo ou errado, não. Acho só que tem que ter essa integração. Tem que ter um ponto de contato no marketing que vai olhar para isso. Se possível, nos outros times também, mesmo que não seja uma pessoa dedicada àquela cadeira, eu tenho um PC, né? Tenho um ponto de contato que vai integrar isso, porque eu posso criar um mundo perfeito dentro de gente gestão, mas eu não estou comunicando com os times no dia a dia. E aí, ao olhar para
processo, né? Eu não posso falar que a minha marca para fora ela é ágil, ela é inovadora, e quando eu olho para dentro tem 5, 6, 7 camadas de aprovação para qualquer coisa. É muito difícil mudar alguma coisa, eu não estou escutando a minha ponta. E aí, até voltando um pouco ali do que a gente estava falando dos processos, criar o processo junto com o time também. Mais do que dar contexto, cara, vou te chamar para junto, como é que a gente pode construir uma rotina que faça sentido, né? E aí eu acho que é você ser autêntico real. E esse é um processo de descoberta de ambos os lados também, né? Eu acho que a liderança precisa estar mais aberta para isso, Total. menos controle, né? Mais autonomia, com Ouvir mais. responsabilidade, né? Uma escuta mais empática, né? Isso é fundamental. Eu acho que isso demanda tempo e energia, assim. A liderança, muitas vezes, está mais ocupada e menos exposta a isso, né? Mas a hora que o caldo começa a entornar é que eles entendem a importância de agir dessa forma. É, e, e- Larissa, como que você vê o impacto das marcas hoje? Ou como que as marcas estão se reestruturando, na verdade, fazendo melhor a pergunta, como que elas estão se adaptando a essa disrupção? Porque, assim, entre Millennials e a X ou os Baby... Assim, existia uma diferença considerável, mas acho que entre os Millennials e a geração Z, assim, é uma fossa abissal. A diferença é muito grande, né? E as meninas estavam falando aqui para mim agora que entre a Z e a Alpha também é é um outro abismo. Como que as marcas podem fazer, como as empresas podem fazer, seja como marca empregadora, como estratégia de employer brand ou como marca da porta para fora, como que elas podem trabalhar isso para se adaptar a essa velocidade da mudança? Porque a gente sabe que nesse mundo tudo demanda tempo, né? De criação, de entendimento, de aprovação e de lançamento. A hora que você lançou, você fala, não, mudou tudo agora, precisamos fazer de novo. Eu estava, inclusive, ouvindo alguém recentemente falar o quanto que a gente precisa aprender com as techs, talvez, né? De estar mais disposto e aberto a se adaptar. Primeiro, eu diria ouvir toda essa galera interna, né? A gente tem empresas enormes, tem um caldo incrível ali dentro e não está ouvindo seu principal consumidor que vai dar o pulso da mudança, que vai dar o pulso do zeitgeist, né? Do espírito do tempo. Então, ouvir essas pessoas. E eu acredito muito, e aí eu tenho estudado um pouco complexidade, como agir a partir desse mundo complexo. Como é que você constrói guardrails? Então, como é que você constrói? Aqui é meu limite, aqui são meus valores, mantém a coerência, mas se torna cada vez mais adaptável. E, de novo, não é fácil em grandes estruturas, mas como é que você testa pequeno em um time, em um processo, em criar um squad? Cara, não trabalho com squad, é super verticalizada, super hierárquica aqui minha cultura, mas eu vou trabalhar num modelo aqui, em um projeto para ver se funciona e depois vou implantando essa Dá um, célula em outros lugares, dá né? um direcionamento mais ambidestro, Total, digamos assim. Lá a total. gente teve uma iniciativa interessante agora, nesse sentido. A gente criou algumas squads para tocar alguns projetos que, até com a queda do Perse, né, a gente é da área de entretenimento, então é um momento que a gente teve que rever a questão de investimento, né? A gente não teve cortes, mas a gente teve que rever e a gente se reestruturou nesse modelo parcial ali de times complementares se ajudando naquele propósito específico. Então, tem um squad de operações, um squad de growth, tem um squad de tech dados, enfim. Um outro processo também que talvez ajude isso é o próprio hackathon, que a gente roda a cada 6 meses, né? Que qualquer pessoa pode trazer um ponto que ele entende que vai ser inovador, seja num processo, seja num produto, num serviço e etc. E eu acho que principal, a gente consegue dar voz ativa para todas as pessoas com algumas ferramentas muito básicas. Então, a gente tem uma série de comitês onde as pessoas se envolvem, né? A gente tem um comitê muito legal que chama Comitê Insights do Cliente. Então, todo mundo que tem contato de alguma forma com o cliente, ou é um estudioso, gosta de estudar, ele naturalmente participa desse comitê e traz coisas que nos colocam muitas vezes, não à frente, mas ao lado dessa mudança, né? Consegue acompanhar de uma outra maneira e ser um pouco mais ágil, né? Para qualquer tipo de alteração que a gente tenha que fazer ali, seja no processo de comunicação, ou seja num produto, ou seja numa forma de abordagem, enfim.
E eu acho que a Gen Z vê isso com bons olhos, assim, né? Eu tenho tido bons feedbacks. Às vezes eles nem sabem que isso é um processo de dar voz ativa para eles, mas naturalmente também é um processo da gente ser um pouco mais água, mais adaptável também Total. a todo esse contexto de mudança. E construir essa inteligência coletiva também, né? Como é que você pega um conhecimento que foi desenvolvido aqui a partir de uma experiência empírica e transporta para o restante da organização? Acho que eu te contei que tem um cliente que é de logística, né, sustentável, que surgiu com a intenção de cuidar do entregador, que é, né, talvez ali a ponta super a mais precarizada hoje em dia. E só que a empresa cresceu muito, abriu muitas bases em muitas cidades. Falou, cara, alguma coisa que acontecia, não tinha rituais, né? Então a gente sentou para construir rituais juntos, desenvolver as pessoas, fazer aulas de questões de liderança, porque muita gente era entregador e parte da cultura é dar oportunidade interna para crescimento também. Então a pessoa virar um líder, virar assistente, virar um coordenador, só que vem de um universo que não tem ferramental. Mas acho que o mais legal foi começar a construir esses rituais, que se você não constrói junto, a pessoa aí pode bater putz, mais uma reunião, mais uma coisa, mas a hora que você tira deles, cara, quanto você gostaria de saber de uma outra base, que deu um problema, eles resolveram e de repente vai te ajudar aqui no futuro? Porra, gostaria, então vamos criar um Sim, ritual. super importante. E eu percebo que é uma geração que se interessa mais em saber o que está rolando, o que está acontecendo, né? Talvez diferente um pouco daquela geração que estava acostumada um pouco mais que hierarquia. Isso não é problema meu, é o fulano lá que vai resolver. Mas hoje eu percebo que todos querem saber, vamos dizer, quase tudo o que está acontecendo e por que está acontecendo, é porque eles sentem parte de alguma forma. Então é nosso papel ali tentar passar isso da melhor maneira possível. Eu só não sei aí de verdade, assim, como eu falei aqui no começo, se a gente está sendo bem sucedido por conta dessa questão de expectativa de vida real versus a realidade da empresa. Eu não tenho como fazer isso. Eu teria que montar um estúdio na minha sala e basicamente a cada meia hora, olha, mudou isso, está acontecendo aquilo. E aí eu vou subindo no Instagram, no TikTok. Imagina que loucura, né? Tô brincando aqui, mas ainda a gente está num processo de descoberta também de como fazer isso, né? A gente mudou ali o nosso ciclo de acompanhamento. Eram 3 meses, a gente mudou para 4, porque a gente tinha que parar quase que uma semana desse período para fazer os fechamentos, né? Porque a gente tem 4 unidades, então tem mais o grupo, tem a unidade de Prudente, a unidade de Campinas, a unidade de São Paulo e a unidade do Rio. Então, cada dia era um fechamento em uma unidade, então você tem que se deslocar. Eventualmente você fazia online também, mas assim, você parava uma semana. E as pessoas também não queriam ficar sentadas lá ouvindo o fechamento e tal. Então a gente precisa repensar. Aí a gente espaçou, né? Pô, parece que foi legal, mas já tô sentindo que também a gente pode espaçar, mas acho que essa batida, esse ritual, a gente precisa criar alguma forma de ter isso de maneira mais recorrente, assim, mais on time. E talvez não com uma carga tão pesada como é um fechamento de trimestre ou de quadrimestre. Talvez uma coisa mais diluída, mas que seja de um jeito, enfim, mais inteligente. A gente não chegou nesse Né? ponto Tô aqui ainda, mas estamos pensando também. discutindo, cara, como que a gente vai fazer essa coisa acontecer, porque de fato é um problema. E aí acho que entra num ponto importante que envolve a liderança também, que é a tua especialidade aqui. Vou aproveitar e vou tentar tirar algumas coisas de você. Como que a gente lida com essa questão de liderança autêntica versus a gestão tradicional, assim? Como que a gente trabalha essa dualidade também, Você esse precisa ter paradoxo processo, mais um, complementar que a gente falou aqui no começo, assim? Como mais que a gente prepara essas pessoas e como que essas pessoas também se sintam preparadas para conduzir um time nessa realidade atual? Eu acredito muito em dar ferramental, né? Dar ferramentas, frameworks, isso é fundamental, mas desenvolver, e o que eu acredito por liderança autêntica, né? A liderança muito corajosa, porque passa por ter coragem de ouvir o outro, ter coragem de não estar no spotlight o tempo inteiro e entender que você vai dar voz para o outro, ter coragem de se olhar também. Acho que você fala muito isso e é muito interessante que a Gen Z chega sem nem ainda saber muito bem quem ela é. E a liderança tem que passar por muito autoconhecimento, né? Então, eu falo que liderança começa e termina em autoconhecimento, porque o que é ter coragem de olhar para sua sombra e entender o que você está projetando no outro.
Quando a gente fala de autenticidade, acho que tem a ver também com, na visão da Gen Z, talvez, em ser vulnerável, né? Total. Você entender que, cara, você não sabe de tudo, você tem limitações. Algumas das limitações você não sabe que vai ter. Em algum momento você vai tomar um feedback do teu liderado Gen Z, e você vai ter que absorver aquilo e falar, cara, eu posso evoluir, eu acho que faz sentido o que você está falando. Em alguns momentos talvez não faça, mas acho que é papel do líder fazer isso de uma maneira mais acolhedora, né? E perguntar Mas também, né, Thiago? Porque às vezes você tem que perguntar o feedback para abrir esse espaço de que as pessoas te deem feedback, né? o que eu percebo lá, assim, o pessoal, a gente coloca né, todo mundo tem suas metas lá, os seus OKRs, e para a liderança, um deles é mensalmente você tem que fazer o one-on-one. Então tá em uma das tarefas básicas ali do OKR daquela pessoa. E é engraçado que a liderança sempre traz, porque ninguém colocou nada. Mas você fez? Não fiz porque quem tem que trazer é o liderado, ele não trouxe nada. Eu falei, olha, mas até trazendo para um contexto que é um pouco mais antigo, mas na liderança situacional, né, o M1 ali, ele ainda é o bebê, né? Você dá de comer para ele, carrega ele no colo, põe ele para dormir. Então, assim, esse seu liderado, ele não tem essa maturidade ainda para saber o que ele trazer, a forma de trazer. Então, é você que precisa começar Provocar, né? a jogar minhoca no lago para ver o que vem, né? E aí, com isso, ter esse olhar, né? Que eu falava que antes a gente tinha que ser um pouco, eu como sou homem, né? Então, um pouco pai, um pouco professor, mas um pouco mãe, um pouco professora também. Mas acho que hoje a gente tem que ter um olhar mais de psicólogo, a gente precisa estudar um pouco mais até a psicologia humana. E antes de, muitas vezes, de ensinar, a gente vai ter que se compreender, né? Os assessments também servem pra gente, né? Total. Então, eu acho engraçado que muitas vezes eu vejo a liderança querendo, enfim, aplicar, e aí o sentimento da Gen Z, eu acho que é mais uma doutrina, porque fala, cara, eu não tô vendo essa pessoa se desenvolver, aparentemente ela, e aí gera um reflexo de uma aparência não autêntica, e o que essa pessoa tá querendo me ensinar ou querendo falar o que eu tenho que fazer? Então, a gente precisa viver aquilo que a gente faz também, né? Então, se eu prego o autodesenvolvimento, né, a capacitação, a pessoa precisa, né, fazer dessa forma também. Liderar. Antigamente se dizia que liderar pelo exemplo Pelo era uma exemplo, é o forma, né? primeiro passo da Mas é a liderança. única, exato. É a única forma de Exato. liderar é pelo Que exemplo, tem, né? que As tem a ver com pessoas. isso. Legal. E na sua perspectiva, você, enfim, dando aulas, inclusive, o que essa liderança vem trazendo para você, assim, a respeito dessa Gen Z, assim? Quais são as maiores dores que você tem visto, além dessas que a gente já falou aqui? Tem alguma que você possa trazer que a gente não falou até agora? Que não tenha dito. Não, acho que trazem muito. É uma geração que reclama. Tudo que você já sabe também, que você viveu, né? Que reclama muito, que não se engaja. E aí, quando você começa a dar uma outra perspectiva, rapidamente, aí é algo que eu posso trazer empírico, assim, rapidamente eles têm um momento eureka ali, sabe? De trazer mais contexto, de entender. E eu acho que foi você até que disse isso, né? Que me despertou para isso. Cara, tudo acontecia no mundo, mas agora está na palma da mão, né? Eu vejo tudo que está acontecendo o tempo inteiro. É claro que eu vou estar mais ansioso, claro que eu vou ter um outro olhar, né? E o que eu tenho discutido muito, principalmente com a média liderança, é como é que a gente constrói uma liderança que a Gen Z vai crescer. Né? Porque se tá sendo dito por aí que a Gen Z não quer ser líder, o que eu vou fazer diferente para ter alguém para ficar no meu lugar? E aí veio um convidado muito legal aqui, falou sobre isso. Eu acho que a gente chega a um ponto que não dá para colocar eles numa caixinha só, assim. Até no papo passado, a perspectiva de um Gen Z era, puta, eu quero ser feliz, eu não sou muito ambicioso, mas a outra pessoa virou, né, e falou para mim, cara, eu quero ser teu sócio. Né? Então, olha, né, a diferença dessas duas pessoas. Então, eu acho que é uma geração muito plural também, né? E aí a gente só vai conseguir entendê-los enfim, com muita escuta, com uma liderança com mais afinidade, né? Acho que você não precisa ser amigo do teu liderado, mas você precisa entender e ter afinidade para entender a motivação dessa pessoa, entender gap de conhecimento mesmo que você possa colaborar ali para
para ajudar eles a chegar num caminho e a se desenvolver. Tem um ponto interessante que a gente estava falando da autenticidade, né? E você trouxe, você não precisa ser amigo e liderar não é um concurso de popularidade, porque você vai ter que tomar decisões muito difíceis. E aí também passa pela autenticidade, porque se você quiser agradar o tempo inteiro, e Brené Brown tá aí para dizer isso de novo, né? Então é a coragem, por isso que eu acho que autenticidade e coragem não podem estar dissociadas, né? Você tem que ter coragem para admitir que não sabe, coragem para ser Você vulnerável. sabe que a gente tem uma pessoa no grupo, minha sócia, inclusive, sou suspeito para falar dela, e ela é muito admirada, assim, muito, muito, a Anne. E ela é uma pessoa que não deixa passar nada, assim, ela é uma pessoa muito franca. E as pessoas amam ela, né? Mas ela faz do jeito Anne de ser, né? De um jeito autêntico, né? Então, acho que existe uma forma de você ter coragem, de ter conversas difíceis. E eu acho que tanto a liderança quanto a Gen Z tem essa dificuldade hoje de, muitas vezes, endereçar e colocar o assunto na mesa de uma forma tranquila, né? Entendendo que aquilo tem um objetivo maior de evoluir a pessoa e o negócio onde todos estão. Mas eu vejo que tem essa dificuldade está cada vez mais latente, assim, as pessoas têm tido dificuldade de ser francas, assim, e falar, Isso né, aqui com a não funcionou, preocupação, né? cara, com a preocupação de quanto que eu vou ser julgado, né? Eu não sei se é um reflexo até de rede social isso, né, o quanto que a gente se compara Medo de ser e cancelado julga. dentro da vida real, Exato, eu né? não sei se existe um estudo a respeito disso, um reflexo, mas é bem curioso, assim, como isso tem reverberado bastante, assim. Eu tenho bastante dificuldade de fazer tanto os líderes quanto os liderados a colocar, né? Como a gente dizia antigamente, o elefante na mesa, né? Porque senão O a conflito coisa... saudável que gera outras ideias também. Porque Exato. e aí tem uma Aprender a teoria discordar. que eu acho que você, Eventualmente vamos discordar, não vamos chegar, mas o claro, que o grupo decidiu, né? se Tá comprometer com decidido, isso, nós né? estamos comprometidos, E né? aí podem falar, enfim, nunca vivenciei a cultura da Amazon por de dentro, né? Mas um dos pontos é commit. Né? Você pode discordar, mas se aquela ideia foi a ideia que seguiu em frente, você tem que se comprometer a seguir, né? E isso reflete muito. Eu vivi culturas onde o conflito era aberto e se discordava, e vinha muito de cultura de esportes também, que às vezes era até um pouco além ali, mas as pessoas falavam a verdade. Outras que ninguém fala, saiu da reunião todo mundo amigo. E no final começava a se gerar um burburinho que não concordava com aquilo. Eu prefiro que às vezes passe do limite, mas que seja mais franca, assim. Eu Seja acho que é onde direto. funciona, que seja direto. Sempre Você funcionou, vai né? lapidando, mas se for preciso, cara, aqui você pode, né? Vamos acompanhar o mundo aí também, ser um pouco mais respeitoso que seja. Mas as coisas crescem a partir disso. Porque daí você joga uma ideia, outra pessoa vai crescer aquela ideia, né? É uma relação de compromisso e coerência, né? E aí a gente tá falando de autenticidade, então autenticidade tem a ver com ser Coerência. coerente, né? Então faz bastante sentido isso. Vou mudar um pouco aqui a trajetória da nossa conversa, mas ainda tem a ver com gente, tem a ver com marca empreendedora e etc. E uma das formas da gente transacionar ali a comunicação, né, daquilo que precisa ser feito, como precisa ser feito, a gente usa um processo de gamificação. Você acha que ainda funciona ou vai funcionar para essa geração tão, tipo, imediatista assim? Ah, eu acredito que vai, mas tem que ter um propósito maior, né? Não é a gamificação por gamificação. Então, já vi gamificação sendo feita ali e as pessoas se sentiram meio bobocas ali fazendo, né? Mas trazer isso... Eu tenho uma questão aí, uma questão pessoal minha, o quanto que vai se estimular a competitividade no nível individual, sabe? Eu venho de uma geração que era muito individualista, eu sou a geração X, e da publicidade também, que tinha esses grandes criadores, né? Nem falei Sim, isso lá no início, mas sou publicitária por formação. Mas transformar essa geração e se transformando em algo mais colaborativo, eu acho que tem sido um caminho árduo. Minha única preocupação, mas que é a vida deles também, eles vêm do game, até isso que traz essa ansiedade, né? No game, você ganhou, você é recompensado, e aí querem uma recompensa muito mais rápida na vida real, na vida corporativa. Mas a minha particular é o quanto eu apoio a competitividade individual. Se eu pudesse tirar o pé desse estímulo, eu tiraria. sem dúvida. Acho que faz bastante sentido. É um movimento que a gente vê lá, sim. A gente está testando agora só com os líderes um
um tipo medida certa da vida ali, a gente está estimulando a galera a se exercitar Legal. pelo benefício de saúde e mental que isso acaba gerando. Já fizemos outras iniciativas no grupo, mas a primeira iniciativa tinha o vencedor, sabe? E aí as pessoas até às vezes burlavam ali para poder estar em primeiro e acho que isso não é legal. Se trata de todo mundo passar, né, a linha de chegada, chegar junto ou um pouco depois, mas não importa, né? Importa que você passou a linha, esse grupo passou a linha. E ser melhor do que você era antes. Exato. É Individualmente, aquela ser história melhor. do 1% todo dia, né? Então, eu acredito bastante nisso também. Eu acho que isso é uma coisa que pode, talvez, incomodar. Com certeza, eu vou trazer esse tema para um Gen Z da perspectiva dele, né? Quero ouvir Porque depois. às vezes a gente acha uma coisa, enfim. Mas tenho esse sentimento comigo também. Dentro dessa questão, eles estão muito acostumados, né, a ser uma geração cada vez mais visual. Quando a gente fala de gamificação, né, a gente trabalha toda a parte e a gente está tendo que montar times enormes, assim, de designers para conseguir manter tudo que precisa fazer hoje, porque tudo é visual, né? Uma apresentação tem que ser uau, a gamificação tem que ser uau, aí todo o processo de comunicação da gamificação também tem que ser uau. Como que as empresas estão conseguindo se adaptar com isso? Enfim, até onde isso vai? Ou será que a gente pode ser mais simples, talvez? Eu acho que ser bonito não quer dizer que é complexo, não, eu concordo. Eu acho que a gente pode ser mais simples. Mas eu venho também dessa escola, assim, eu preciso que me agrade visualmente, né? Então, para mim é um pouco difícil dizer não, não vamos agradar. Mas, independente, eu acho que tem muita automação sendo feita que vai manter a estética ali prevalecendo. Não necessariamente você precisa de times gigantes para manter algo que agrada aos olhos, né? Então, eu continuo achando que o visual é muito importante, porque me dói muito algumas coisas que não olham para isso e olham como se o conteúdo pudesse se dissociar, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode automatizar muita coisa mantendo o refinamento estético. E você está na área de educação também, né? Então, como que você vê essa nova geração? Você está provavelmente num processo de educação corporativa mais para os millennials, mas você já está pegando essa transição. Como que você está sentindo essa mudança desse ambiente de educação mais efêmero? Como que a gente pode trabalhar a educação corporativa nesse sentido do contexto atual da Gen Z, por exemplo? Cada vez menos expositiva, né? Então, se a gente olha para aulas, por mais que a gente traga exercícios práticos ali durante a sessão, mas trazer mais para a construção a partir deles, né? Eu acredito muito no action learning também, do quanto que você dá, coloca para fazer e depois você traz a teoria, né? Então, constrói um sprint para aprender um tema e coloca eles para fazerem. Eu acho que aí a gente consegue pegar essa atenção, porque realmente uma aula expositiva de 2, 3, 4 horas, a gente perde o Não Gen Z funciona. muito rápido. Eu também concordo contigo. Tenho sentido que algumas soft skills, inclusive, a gente vai precisar sair um pouco do escritório para trabalhar. Então, acho que experiências imersivas cada vez mais vão ser fundamentais, né? Sejam de questões básicas, muitas vezes, né? De trabalho em grupo, resiliência. Eu sou montanhista, né? Nas horas vagas e eu tenho falado com algumas pessoas de em algum momento, fazer um trabalho parecido com o que eu faço na vida real ali, nas horas vagas, que é levar essa galera, de repente, para um desafio, obviamente, bem controlado, sem risco para essas pessoas, mas que seja uma caminhada, um trekking, mas que exponha eles a alguma situação e que a gente consiga, de fato, ter um paralelo ali com a realidade dele. Tenho sentido que esse tipo de experiência é melhor absorvido hoje em dia e a gente vai ter que investir um pouco a empresa nesse quesito. Você tem visto isso? Enfim, o que você acha a respeito? Eu acho incrível, eu concordo com você, assim, levar para a vida real, levar para desafios reais, mas tem um ponto também, né, que eu gostaria de acrescentar, que a gente sai do lifelong learning para o life-wide learning. Então, como é que você traz esse conceito que você aprende o tempo inteiro, né? Eu estava aqui te ouvindo, eu falei, para mim, andar de guarda-chuva em dupla é o maior aprendizado de trabalho colaborativo. Você tem que pegar o Boa. ritmo da pessoa, você não pode né, deixar o outro Exato. se molhar, você tem Seu que braço está sempre para tá fora. sempre, mas eu acho super legal trazer para a vida real também, né? Porque quando vai para um momento de montanhismo também é
um descolar, vamos enfrentar o desafio junto. Então, como é que você combina todas essas coisas e traz esses pequenos aprendizados, assim, né? Eu acho que traz essa alma de aprendiz. Isso que a gente tem que cultivar, porque as empresas têm que continuar tendo iniciativas, mas muito a pessoa vai aprender e trazer para dentro da empresa muitas vezes, né? E nesse caso, a gente tem que sempre estar atento aos promotores desse olhar, né, Larissa? Porque por mais que o desejo, né, acho que de todo empregador, enfim, de todo grande líder, é que as pessoas, quando ele é estudioso, é que as pessoas sejam da mesma forma. Mas eu estava ouvindo um podcast vindo para cá, enfim, sobre um outro tema, e um grande empreendedor, ele falou, cara, se eu li 4 livros na vida é muito, eu me assustei. Mas eu me assustei porque eu sou uma pessoa que lê e gosta de ler. E eu acho que eu fiquei pensando assim, todos os meus liderados que não leem, que são vários, e eles falam, puta, lá vem o Thiago falar do livro XPTO e que eu tenho que ler, etc e tal. Então eu mando livro, eu mando podcast, enfim. Mas quando eu fiz o meu teste da Gallup lá dos meus pontos fortes, aparece em terceiro lugar lá a palavra estudioso. Então é da minha característica gostar, né, ter essa necessidade da informação, de aprender e tal. E aí eu vejo que nem todo mundo na empresa tem isso, né? Mas a gente precisa disso. Como que a gente faz assim? Como que a gente desperta ou não? A gente tem uma pessoa que é propagadora e faz com que essas pessoas peguem esse gatilho de andar em dupla no guarda-chuva e faça dessas observações uma maneira mais palatável ali de passar aprendizado e treinamento. Tinha um ritual de uma das empresas que eu tive que era muito legal, que era toda segunda-feira, às 10 da manhã, né? Já começava com 20 minutos para alguém apresentar algum tema que curtisse. Então, ensinar ali o restante, as pessoas agendavam, porque elas queriam praticar, falar em público, apresentar, enfim, traziam temas que eram importantes para elas e cross-polinizava o time inteiro em ter aquele desejo. Mas, por outro lado, eu não vejo que talvez a pessoa não gostar de ler, não quer dizer que ela não está aprendendo o tempo inteiro, né? E não gosta de aprender. Então, como é que a gente constrói essa vontade da alma de aprendiz, não necessariamente das formas mais ortodoxas ou tradicionais? E aí, eu acredito que vocês sejam, né? Vocês querem ser esses change makers que vão gerar conhecimento, aí trazer as pessoas certas. Mas também valorizando quem pensa um pouco diferente. Gente, não deixar de acolher essas pessoas que são fundamentais também. Se fizer sentido na cultura, né? Que pode ser alguém que é destoa muito, que não tem a ver. Mas se faz sentido ali também. Pra gente, diversidade... É fundamental, né? É fundamental. Muito bom, Larissa. Estamos chegando ao fim aqui, estamos encerrando o nosso papo. Acho que dá pra gente ficar mais umas 2 horas aqui falando, com certeza, né? Tem muita coisa pra gente destrinchar. E eu acho que vai ser novo daqui pra frente pra todo mundo, porque, de fato, o mundo tá cada vez mais plural, não linear, e a gente vai ter que aprender a cada dia um pouquinho mais e ir se adaptando, né? É o que a gente trouxe aqui no nosso papo. Queria que você deixasse uma mensagem final, né, para quem é Gen Z, para quem lidera Gen Z, né, sobre liderança, sobre como a marca pode se comunicar e qual é a melhor forma, enfim, fica à vontade para dar a tua palavra final aí de aprendizado para essa galera. Cara, eu volto na parte da coragem, assim, você tem que ter muita coragem para enfrentar verdades duras que podem não ser confortáveis para a empresa naquele momento, para você como pessoa naquele momento, mas buscar essa verdade, brutalmente buscar a verdade para poder iniciar um caminho de transformação. Se você maqueia, eu já vivi isso, tá? Depois eu posso até resumir de novo meu recado, mas já vivi empresas que mataram o mensageiro, né? O mensageiro chegou lá e falou, cara, olha para onde a gente está, olha onde vocês estão, vocês vão acabar, e a pessoa mata o mensageiro. Então, ter a coragem de buscar essa verdade brutal, de entender como as pessoas estão vendo a sua marca, de entender como as pessoas estão vendo a sua liderança, porque só assim você vai começar um caminho de transformação. Transparência. Transparência, total. Total. Muito obrigado. Gente, Ampliocast está chegando ao fim. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos os espectadores. Queria fazer um convite para vocês também. Vai lá no nosso canal do YouTube ou no Spotify. Se você gostou desse episódio, dê um curtir para, enfim, conhecer os próximos que virão aí, com muita gente boa como a Larissa aqui. Quero te agradecer mais uma vez pela presença,
por todo o aprendizado que você dividiu aqui com a gente e conto com você num próximo episódio. Obrigada, É isso. Thiago. Até mais, gente. Tchau, tchau.